Por que que a sua escola parou de crescer? Conta aqui para mim. Vamos conversar sobre isso com um caso real para você poder verificar se não é isso que está acontecendo com a sua escola e poder, de repente, já resolver a questão. Vamos junto? Me conta aqui uma coisa. É o faturamento que parou de entrar? De repente, você não está conseguindo ter mais entrada do que a saída, né? Seus alunos aí, de repente, estão saindo e você não está conseguindo colocar tantos alunos quanto esses que saíram, né? A estrutura, não está com uma boa estrutura para, de repente, você colocar novos cursos, novos produtos? Quais dessas perguntas são aí para você ou você respondeu sim? Olá, aqui é um bate-papo. Tati, bem-vinda, hein? Tamo junto. É uma conversa, tá, gente? Então, assim, se a sua escola parou de crescer, alguma coisa está acontecendo, né? E essa é uma pergunta que a gente faz para alguns dos nossos mentorados. A gente simplesmente analisa toda a situação dos mentorados e coloca para eles algumas opções reais de ações efetivas, rápidas, para recuperar aí o faturamento e o crescimento da escola, né? E a gente tem que entender o que foi feito até agora, legal, mas não dá para continuar, né? Então, alguma coisa tem que ser feita nova. E a primeira questão que eu faço é: você quer colocar essa ação nova aí na sua escola? Porque se você não quer, de repente vai ser difícil você entender o que está te trazendo de problema, né? Olha só. O Haroldo, ele tinha uma estrutura gigante, um mentorado nosso do interior da Bahia, com uma super mega estrutura, mais de 300 alunos ali matriculados, polo de faculdade. Só de polo o Haroldo ganhava 30 mil por mês, lucrava 30 mil por mês, só de polo de faculdade, tá? E ele também tinha o ensino médio e tinha cursos de saúde, né? Cursos técnicos na área da saúde. Muito bem. Mesmo assim, ele falava assim: estou estagnado, né? Preciso de ajuda. E nós fomos conversando com ele, analisando todas as ações que ele tinha na escola, indicadores, né? E nós colocamos alguns pontos para que o Haroldo trabalhasse. E eu vou contar para vocês aqui rapidamente até o final. Mas o que exatamente a gente tem que diagnosticar, que foi o que nós analisamos com o Haroldo e que você também tem que estar analisando aí na sua escola, né? Você, de repente, tem sempre os mesmos cursos ou você já tentou ofertar alguma coisa nova? Primeiro ponto. Segundo ponto, como estão as suas campanhas de venda? Como estão o seu time de marketing, copy? Como é que estão esses processos todos, né, de divulgação da sua escola? Seus custos estão mais altos? Tem coisa para você cortar nos seus custos, né? Porque de repente você está com um custo muito alto e um faturamento muito baixo. Você tem que inverter isso, né? Então, de repente, cortar alguns custos. Ou então ainda você não está olhando os indicadores corretamente. Monte de planilha, mas não está fazendo a análise correta dos indicadores que você está levantando. Ou ainda, você não está levantando os indicadores corretos, está levantando um monte de dados, mas não olhando os indicadores corretos. E ainda, de repente, você está com muito trabalho, apagando muito incêndio, mas não está fazendo a roda girar, porque o que você está empurrando não é uma roda, né? É um quadrado, né? Então tem que entender e mudar de quadrado para roda para poder agilizar aí o seu trabalho, trabalhar com mais eficiência, né? E, gente, escola com 500 alunos fatura, né? Vamos combinar, escola realmente estruturada, né? É para ter um bom faturamento, tá bom? Uma escola com 100 alunos já é para ter um bom lucro, um bom faturamento. Então, não é para estar com problemas financeiros ou de crescimento. Agora, a gente percebe que muitas pessoas, né, chegam para nós com a seguinte questão na cabeça, e tudo errado, né? Fala assim: o mercado que esfriou. Mentira, o mercado não esfriou. A educação está cada vez
mais ativa, principalmente com cursos técnicos, porque são cursos rápidos, são cursos de profissões que pedem sim diploma, porque a turma também chega para a gente falar, mas a turma não se importa mais com diploma. Mentira! Tem profissões técnicas, principalmente, que só entram para o mercado de trabalho se tiverem os diplomas. A área da saúde, área da indústria, né? A gente percebe que os alunos buscam cursos com diplomas realmente validados, né, nos órgãos, para poderem conseguir a entrada no mercado de trabalho também as promoções dentro das grandes empresas. Então, sim, diploma é algo que se exige, se procura, se busca, a necessidade. Agora, a gente vê também muitas escolas com cursos baratos, livres, e aí o custo fica muito alto e pouca entrada, porque a gente vai analisar os cursos que a escola ministra não pagam as contas, né? Ou então ainda o polo, a mesma coisa polo, né? Polo de faculdade também. Os custos lá em cima e a entrada é pouca, não paga as contas. Pior ainda que o polo, você não é dono de nada, não é dono de aluno e não é dono da trilha formativa. Você não manda em nada, você simplesmente faz toda a parte ali de revenda desses cursos, né? Com um ganho mínimo e muito trabalho. Por isso que eu gosto muito do técnico nesse sentido. Tem recorrência, você tendo o seu próprio técnico, você tem um ticket bom e um lucro em cima de 100%, né? Então, o que eu sempre falo assim, tenha o seu próprio curso e ganhe 100% do lucro para você, sem estar dividindo com ninguém isso, tá certo? Luiz, muito bom te ver por aqui, muito bem. Então, qual foi a grande virada do Haroldo, nosso mentorado? Depois de muita análise, nós diagnosticamos que ele estava simplesmente olhando indicadores de forma errada. Simplesmente assim. Ele tinha o polo que estava praticamente dando o mesmo trabalho e custo do que a entrada. Estava tendo empate ali. E ele percebeu que a região poderia estar tendo, então, abertura para novos cursos técnicos. Se ele tivesse os próprios cursos técnicos, ele estaria então ganhando muito mais do que com o polo. E foi o que ele fez então. Ele pegou o time de vendas do polo de cursos, né, de graduações, e colocou tudo para o novo curso técnico dele. Tá? Então, além dos cursos técnicos da área da saúde, que ele já tinha renome na região, inclusive ele conseguia alunos que vinham de outras escolas para fazer curso com ele, porque não estavam se dando bem nas outras escolas, não gostavam das outras escolas que eram franquias. Ele falava, Ana, as franquias aqui também de escola técnica estão um pouco engessadas. Eu consigo pegar esses alunos que estão desgostosos com essas franquias e virem cursar comigo. E ele ficou muito assim bem com o curso técnico na área da saúde. Eu já tenho nome, ele falava. Então vamos pegar esse nome, essa marca que já está fortalecida aí na sua região e vamos colocar outros cursos técnicos. Mas quais, né? Quando a gente pensa em novos cursos técnicos numa escola desse porte, a gente tem que analisar, além do mercado, o público dele, né? E entender como que a gente pode estar colocando um novo produto que tanto faça sentido para o público, os alunos que ele já tem, como para novos alunos. Então, analisando tudo, ele já tinha curso na área da saúde. Ora, um curso técnico de administração, o pessoal da saúde faz como segundo curso técnico, né? Então, um curso que agrega tanto para os alunos que ele já tinha, como para novos alunos. E assim foi feito. Nós colocamos, então, curso técnico em administração e logística ali, e ele pegou o time dele, que já dava um custo para ele, do polo, né? O time de vendas comercial, que fazia toda a parte de vendas do polo, e começou a fazer a parte de vendas dos cursos técnicos novos. Pronto, ele não teve nem que diminuir curso, ele teve só que colocar
todo o trabalho focado no que dava retorno para ele. Percebe? Não é criar coisas mirabolantes. Ninguém precisa de coisas mirabolantes, precisam de coisas que funcionem, né? Então, conseguimos novos alunos para um curso técnico, conseguimos que os alunos deles ali tinham já matrículas para um segundo e terceiro curso, aproveitamos uma estrutura que já existia ali, né? E mantemos o foco no produto, que é uma escola técnica, percebe? Então, agrega valor à escola, ao aluno, à região, né? Fortalecendo uma empresa com nome ali, certo? Uma outra coisa que foi feita também, novas empresas parceiras, porque haviam parceiras para a área da saúde. Então, novas empresas parceiras ali da região se juntaram a esse nosso mentorado, né? E aí, isso é uma análise de mercado, né, gente? Tudo isso é uma análise de mercado que tem que ser feita, né? E a gente faz essa análise de mercado para poder estar te orientando com relação a isso, tá? E é esse um dos casos aí que de repente pode ser a solução também para a sua escola, porque assim você fala, Ana, eu não estou tendo lucro, não estou conseguindo crescer, o que eu vou fazer? Então vamos analisar o seu caso, né? De repente reestruturando, não tudo, mas colocando o foco no que vai te trazer de retorno real. Analisa aí na sua escola, posta aqui abaixo o que vai te trazer de retorno real aí na sua escola e a gente continua o nosso bate-papo, tá certo? Um grande abraço aí para vocês. Fica a dica, hein?